Fala, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo em paz? Bom, chegamos então à tão esperada aula 5 do método Kaizen de planejamento de estudo. Galera, a gente está chegando na parte final dessa primeira etapa, que é a etapa de planejamento. É muito importante que vocês tenham preenchido todos os capítulos anteriores e eu tenho recebido feedback de muitos de vocês dizendo que a avaliação, a reflexão que vocês estão fazendo para conseguir preencher com muita dificuldade, principalmente aquele capítulo que fala sobre análise dos ambientes, ponto forte, ponto fraco, tem levado a resultados fantásticos, porque essa avaliação e essa reflexão faz de verdade você perceber aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem a melhorar, as suas oportunidades e as suas ameaças. Vocês vão perceber daqui a pouquinho, a gente está chegando na reta final e essa etapa final é bem mais tranquilo, que tendo esse planejamento todinho na sua mão, você vai poder avaliar ele várias vezes, corrigir e seguir de verdade aquilo que as empresas fazem para ter sucesso e que com certeza vai te levar ao resultado esperado. Essa aula 5, ela fala sobre qual parte? Uma parte extremamente importante, que seria a formulação das estratégias para cada cenário que vocês colocaram na aula 4. Lembra que os cenários que vocês colocaram na aula 4 são os futuros prováveis. Né? A gente colocou ali o cenário ouro, aquilo que é o mais provável que aconteça, de acordo com o edital que você escolheu no seu plano A e de acordo com a sua realidade de vida. A gente viu a importância da construção do cenário prata, que não é o mais provável, mas é a sua segunda opção, é o seu plano B, é uma possível realidade. E o cenário bronze, que é o caos. Né? Mas vai que acontece, e você tem que estar planejado para isso. Então algumas reflexões são necessárias. Por exemplo, dentro desses cenários que você criou, cenário ouro, cenário prata e cenário bronze, você tem que ter a consciência de que esses cenários realmente foram muito bem criados, de acordo com a realidade que você colocou desde o início do planejamento. É extremamente importante que você respeite isso, porque criar cenários que não vão de acordo lá com a sua visão e missão da aula 1 não faz sentido algum. A gente tem que criar cenários que realmente são factíveis. Quando a gente coloca lá no cenário ouro, por exemplo, vamos supor que eu quero ser técnico administrativo do MPU, um exemplo disso. Então esse é meu cenário ouro, é o meu plano A, hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho um emprego fixo, mas não é tão estável, eu tenho as seguintes ferramentas de estudo, eu uso aulas presenciais, eu uso videoaulas, enfim, você colocou tudo isso lá no cenário ouro, certo? Da mesma forma no cenário prata, que não é o mais provável, mas pode ser que aconteça, e da mesma forma no cenário bronze, que é o impossível, o caos. Isso feito, o que você vai ter que fazer agora? Algumas reflexões para a gente se planejar de forma geral para cada cenário desse que foi construído. Então, por exemplo, dentro do cenário ouro, assim como do cenário prata e do cenário bronze, qual é o tempo de estudo que eu tenho? Dentro, então, do meu cenário ouro, eu tenho hoje 5 horas por dia de estudo. Por quê? Porque eu estou empregado, estou trabalhando, tenho responsabilidades em casa e eu só tenho 5 horas. No cenário prata, vamos supor que você colocou que no cenário prata tem um emprego um pouco instável e talvez você possa ter sido demitido. Então isso ampliaria para 9 ou 10 horas. Percebe? Para cada cenário, ouro, prata e bronze, a gente vai ter que formular estratégias genéricas para cada um deles, de acordo com o tempo de estudo que você teria para o cenário ouro, no cenário prata e no cenário bronze, os recursos que você tem disponíveis, sejam financeiros, seja o tempo, seja a disposição, a motivação, os recursos tecnológicos, se você tem computador ou não, se você tem uma boa conexão Wi-Fi ou não, enfim, todos os tipos de recursos, tanto para o cenário ouro, como para o cenário prata, como para o cenário bronze. Disponibilidades. Que disponibilidades seriam essas? O que eu tenho disponível no meu cenário ouro? Bom, eu tenho videoaulas. Bom, se no cenário prata eu coloquei que de repente eu poderia perder meu emprego, que disponibilidades eu teria no meu cenário prata? Bom, eu tenho videoaulas, mas eu teria mais tempo para assisti-las. Um exemplo. Não, eu teria menos tempo porque eu teria que partir para uma atividade financeira, né, de renda extra, enquanto eu estou desempregado. Então eu vou reduzir meu tempo. Então essas disponibilidades todas você vai precisar contemplar nesse capítulo. Além disso, né, sobre emprego e ocupação, como eu já falei, tanto no cenário ouro, como prata, como bronze, né, métodos de execução. No cenário ouro eu uso videoaula, no cenário prata eu poderia usar videoaula e, sei lá, aulões presenciais, pegar vídeos do YouTube,
pegar PDFs em grupos de WhatsApp, coisa que você já poderia fazer no cenário ouro também. Editais parecidos é outra coisa que você tem que refletir. Se eu me coloquei no cenário ouro para ser técnico administrativo do MPU, eu tenho que pensar em outros possíveis cenários desse concurso não ocorrer tão cedo, mas que sejam parecidos. Eu sei que alguns de vocês muitas vezes colocam um cargo administrativo de um tribunal como plano A e carreira bancária como plano B. E não há problema nenhum nisso. Mas o ideal é que você procure editais parecidos para os cenários diferentes, porque com isso você consolida melhor seus estudos por razões óbvias. Outra coisa que você tem que pensar, já que são editais diferentes, como é que então eu vou dividir meu tempo? Focado no cenário ouro, no meu plano A, e como é que eu vou dividir meu tempo num possível cenário prata ou bronze, focado no meu plano B? Como assim, Wendel? Por exemplo, o dia da semana, obviamente a semana tem 7 dias, então eu poderia dedicar, um exemplo, tá? 5 dias da semana para o técnico administrativo do MPU, que é o meu plano A, e 2 dias da semana para carreiras bancárias, que seria meu possível plano B, caso não ocorra esse concurso do plano A num possível cenário prata. Está entendendo a lógica da coisa? Parece um pouco confuso quando eu explico, mas assista novamente o vídeo e você vai entender que tudo isso faz sentido, principalmente quando eu mostrar os formulários a serem preenchidos por vocês. Outra coisa que eu tenho que pensar, saúde e outros aspectos pessoais. Vamos supor que você vive um relacionamento de namoro ou de casamento e ele não está muito legal. Isso no seu cenário ouro, que é o mais provável que aconteça, é a realidade. E pode ser que num possível cenário prata eu fique solteiro. Então, quer dizer, você tem que contemplar isso também, porque quer queira, quer não, afeta os seus estudos. Psicologicamente pode te afetar negativamente, mas também pode te fazer sobrar mais tempo. Talvez você encontre sozinho o apoio que você não tinha. Então, quer dizer, são coisas a serem refletidas. No aspecto da saúde, se você tem algum problema de saúde que deve ser tratado, procure tratar no cenário ouro esse problema de saúde. Não deixa para tratar num possível cenário prata ou num possível cenário bronze, mas contemple aspectos de saúde também, além de outros aspectos pessoais nesses cenários. Bom, o que mais a gente tem que avaliar? Como é que eu começo a executar então? Adivinha? Para começar a executar, a gente obviamente vai para o papel. Então vamos continuar a alimentar, né, o nosso planejamento estratégico de estudos com base no método Kaizen. Então olha só, esse formulário é bem simples, você pode perceber que ele tem poucas páginas, são 3 páginas, 3 folhas apenas, onde a gente vai preencher. Para cada cenário que você criou na aula anterior, né, agora você vai preencher o que você pretende fazer caso cada cenário se torne real. Então dentro do cenário ouro, com base no futuro mais provável, né, que você descreveu no capítulo anterior, enumere as ações que serão executadas. Quer ver? Vamos acompanhar, que agora a gente está chique com mesa digitalizadora, né? Bora acompanhar aí na tela como é que você vai preencher isso então. Então acompanhando aí na tela. Para cada cenário, né, que você criou na aula anterior, agora você vai preencher o que você pretende fazer caso cada cenário se torne real. Então o que você vai preencher nessa primeira folha do cenário ouro? Todas as ações que serão executadas. Então, por exemplo, num cenário ouro, onde eu estou empregado, então eu pretendo investir mais tempo de estudo, pois consigo reformular meu horário de trabalho. Desculpa de não respeitar aqui a linha, gente, mas é só para a minha letra feia sair um pouco maior para vocês. Segunda situação, dentro do cenário ouro, por exemplo, além dessa questão de investir no tempo, conversar, cachorro latindo aqui, gente, com a família para redistribuição de tarefas e com isso me sobrar mais tempo. Então você vai colocar tanto no cenário ouro, continuando aí na tela, quanto no cenário prata, que não é o mais provável, mas é o mais possível que aconteça, como também no cenário bronze, que é o futuro mais improvável, essas ações que você pretende executar. A partir do momento que você colocar isso no papel, você começa a ter uma visualização um pouco maior daquilo que você vai poder efetivamente fazer. Beleza, galera? Então, olha só o que acontece. A partir do momento que você preenche isso, você anexa, né, com aquilo tudo que você já preencheu. E agora, então, encerramos a formulação das estratégias.
os 2 próximos passos. O orçamento, que eu vou ensinar e ajudar vocês a como ter recursos financeiros para investir no estudo. E o cronograma de estudo tão esperado, que todo mundo deseja montar. A gente vai ver como montar isso. Beleza, galera? Tamo junto, então. Até a próxima aula, já encerrando o nosso planejamento estratégico. Até mais, gente!